Você já ouviu falar da lenda do lobisomem do Vale Escuro? A história é tão assustadora que até hoje os moradores mais antigos evitam sair de casa em noites de lua cheia. Tudo começou quando Elias, um rapaz que havia desaparecido na mata anos antes, retornou ao vilarejo. Ele estava diferente, magro, com um olhar vazio e o corpo coberto de cicatrizes profundas, como se tivesse lutado contra uma fera selvagem. Ele não falava com ninguém, apenas se trancou na velha casa de sua família, no limite da floresta. Logo na primeira noite, algo estranho aconteceu. Gritos ecoaram da casa de Elias. Mas não eram gritos humanos. Eram uivos guturais, cheios de dor e fúria, como de um animal que ninguém conseguia identificar. Os vizinhos se entreolharam, com medo. O que estava acontecendo com o rapaz que todos conheciam? O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. No dia seguinte, Elias apareceu na janela, com o rosto ainda mais pálido e os olhos vermelhos de cansaço. O medo no vilarejo começou a crescer. Cães de guarda começaram a desaparecer durante a noite. Galinheiros eram encontrados revirados, com penas e sangue por toda parte, mas nenhuma galinha à vista. O mais bizarro eram as pegadas. Ao redor das casas, marcas estranhas surgiam na lama. Elas começavam com o formato de um pé humano, descalço, mas, passo a passo, se transformavam, alongando-se e mostrando garras afiadas, terminando na pegada de uma criatura enorme, pesada e desconhecida. As pessoas começaram a trancar suas portas e janelas mais cedo, temendo o que quer que estivesse rondando o vale. Na escuridão, a criatura parecia inteligente, evitando as armadilhas e nunca sendo vista, deixando apenas um rastro de destruição e pânico. Foi então que um velho pastor, que costumava levar suas ovelhas para pastar perto da floresta, apareceu no vilarejo, pálido e tremendo. Ele jurava ter visto algo inacreditável. Na noite anterior, escondido atrás de umas rochas, ele viu Elias tropeçando na clareira, caindo de joelhos sob a luz da lua. O pastor descreveu, com a voz embargada, como os ossos de Elias começaram a estalar e se contorcer. A pele dele parecia se rasgar e se esticar, enquanto pelos escuros e grossos brotavam por todo o seu corpo. O rosto de Elias se alongou, o nariz se transformou em um focinho, e seus dentes cresceram, virando presas afiadas. No início, ninguém quis acreditar. Acharam que o velho estava louco ou que tinha bebido demais, mas o terror em seus olhos era genuíno, e o que ele descreveu era a única explicação para os eventos bizarros que assombravam o Vale Escuro. A dúvida sobre a sanidade do pastor não durou muito. A irmã de Elias, preocupada com o comportamento dele, decidiu limpar a casa antiga onde ele estava vivendo. Debaixo de uma tábua solta no assoalho do quarto, ela encontrou um diário antigo, com a capa de couro gasta e as páginas amareladas. Com as mãos trêmulas, ela começou a ler. Eram as palavras de Elias. Ele contava como, anos atrás, perdido e faminto na floresta, à beira da morte, ele fez um pacto desesperado. Ele invocou uma entidade antiga, um espírito sombrio que habitava as profundezas da mata, implorando por sobrevivência. Em troca de sua vida, a entidade lhe ofereceu força e instinto animal. O diário terminava com uma frase arrepiante: "Eu aceitei. Agora, a fome da floresta também é a minha fome." A verdade era mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. A noite da festa da colheita chegou, um evento que sempre reunia todo o vilarejo na praça central. As pessoas tentavam esquecer o medo com música, comida e dança. Mas a alegria durou pouco. Das sombras da floresta, uma figura monstruosa surgiu. Correndo em 4 patas, com uma velocidade assustadora, a criatura invadiu a festa, derrubando barracas e espalhando o caos. Era maior que um lobo, com pelos negros e olhos que brilhavam com uma luz amarela e faminta. Ela atacou, e os gritos de festa se transformaram em gritos de terror. Os poucos que conseguiram escapar e sobreviver ao massacre descreveram a mesma coisa. Em meio à fúria da fera, por um breve instante,
eles viram os olhos dela. Eram os mesmos olhos tristes e perdidos de Elias. Depois daquela noite trágica, o medo deu lugar à raiva. Os homens do vilarejo se uniram, armados com tochas, facões e espingardas. Eles não iam mais se esconder. Iam caçar a criatura. Iam encontrar Elias. A caçada começou ao amanhecer. Eles seguiram as pegadas gigantescas para dentro da mata escura. Quanto mais fundo iam, mais assustador o cenário ficava. Árvores grossas estavam arranhadas e quebradas, como se algo com uma força descomunal tivesse passado por ali. Eles encontraram carcaças de animais selvagens, como javalis e até um cervo, completamente destroçados, como se tivessem sido devorados por uma fome insaciável. A floresta, que antes era o sustento do vale, agora era o covil de um monstro. Enquanto os homens estavam na mata, uma confissão perturbadora veio à tona. A mulher que Elias amava antes de desaparecer, uma jovem chamada Helena, contou algo que guardava em segredo. Nas noites anteriores, ela sentiu que estava sendo observada. Uma noite, ela viu a criatura do lado de fora de sua janela. Mas em vez de atacar, a fera apenas a olhava, com uma expressão que parecia ser de agonia. Helena disse que sentiu que a criatura tentou se aproximar, mas parecia lutar contra si mesma, recuando e rosnando para o nada, como se uma parte de Elias ainda estivesse lá dentro, tentando proteger a mulher que ele um dia amou. A fera era um monstro, mas talvez ainda houvesse um homem sofrendo lá dentro. A caçada, finalmente, deu resultado. Os rastros levaram os homens a um velho celeiro abandonado nos limites do vilarejo. Eles cercaram o local, sabendo que a criatura, ou Elias, estava lá dentro. O sol estava se pondo, e a lua cheia começava a subir no céu, enorme e prateada. Eles arrombaram a porta e o encontraram. Era Elias, encolhido em um canto, tremendo. Quando a luz da lua inundou o celeiro através das frestas na madeira, ele gritou. Diante dos olhos de todos, a transformação começou. Mas desta vez, foi diferente. A criatura que surgiu era ainda maior, mais Selbarhem, como se a última gota de humanidade tivesse finalmente se perdido. Seus olhos não tinham mais tristeza, apenas uma fúria vermelha e incontrolável. O que aconteceu em seguida, o vilarejo nunca esqueceu. A batalha dentro do celeiro foi brutal. A criatura lutou com a força de 10 homens, mas estava encurralada. No final, um tiro certeiro a derrubou. O corpo enorme caiu no chão com um baque surdo, e enquanto a vida se esvaía, uma última transformação aconteceu. A fera encolheu, os pelos desapareceram, e o focinho recuou. No chão do celeiro, morto, estava o corpo de Elias, nu e coberto de feridas, e em seu rosto a mesma expressão triste e perdida de quando ele retornou ao vale. Eles haviam matado o monstro, mas também haviam matado o homem. A paz, no entanto, não retornou completamente. Mesmo depois daquela noite, em noites de lua cheia, alguns moradores ainda juram ouvir uivos distantes, vindo do coração da floresta. Uivos que levantam uma dúvida terrível. Será que Elias era o único a ter feito aquele pacto na mata? Talvez a fome da floresta ainda esteja lá fora, esperando por sua próxima vítima. O que você acha? A lenda é real ou apenas uma história para assustar as crianças? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de histórias de terror baseadas em lendas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.